Bom, meus amigos, hoje foi mais um dia de comemoração na França. Afinal de contas, a França leva muito a sério a comemoração do dia 14 de julho, que é a queda da Bastilha. A Revolução Francesa tem essa data como data central para a mudança de uma era, na verdade. Ali se finalizava a Idade Moderna e então, a partir dali, começa a Idade Contemporânea. Veja a queda da Bastilha, um momento histórico. A queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, foi um marco icônico da Revolução Francesa. A tomada deste símbolo de poder absolutista representou a luta do povo por liberdade e justiça social, inaugurando uma nova era na história da França e da Europa, e, como eu já falei, na verdade, do mundo. Causas da Revolução Francesa. Bom, nós tínhamos a desigualdade social, a crise econômica e os ideais iluministas, que ali já estavam maduros para desabrochar, enfim, e tomar o seu lugar na história, como de fato fizeram. A desigualdade social, tanto na França quanto na Europa, né, ela se pautava na grande divisão entre a nobreza, o clero e o povo comum, e isso gerava um ressentimento e uma insatisfação naquela população que naquele momento viu a oportunidade e foi insuflada, na verdade, né, para que começasse essa revolução. A crise econômica, bom, era óbvia, porque os problemas financeiros, as taxas elevadas cobradas pela coroa francesa e a má administração da monarquia contribuíram para o descontentamento popular, né? E, como disse já, as ideias iluministas sobre liberdade, igualdade e democracia difundidas durante o iluminismo inspiraram os revolucionários franceses. O ato em si, né, da tomada da Bastilha, né, o assalto à Bastilha, usando um termo militar, que era um símbolo de prisão, mas uma prisão mais do que uma prisão política, né? E com essa tomada da Bastilha, temos o grande símbolo de luta pela liberdade na libertação, como eu disse, de quem era preso político, né? Bom, temos a multidão de cidadãos que se reúne na frente da Bastilha, que era um símbolo do absolutismo real. O confronto que acontece é dado entre os manifestantes que atacaram a fortaleza e enfrentaram a resistência de tropas leais à monarquia. Obviamente que não foi fácil, né? Após horas de combate, a Bastilha foi tomada, marcando o início do que nós sabemos e chamamos hoje em dia de Revolução Francesa. Bom, as consequências imediatas da queda da Bastilha foram a libertação dos prisioneiros, que em sua maioria, se não ali na totalidade, eram políticos, a expansão do movimento, né, da Revolução e a abolição dos privilégios da nobreza. Obviamente, tudo isso agora cairia por terra. Não, muito embora a gente saiba que também gerou ali um Napoleão, mas, né, com calma, né? Esse momento aqui é importante, né? A libertação dos prisioneiros, quer dizer, a abertura da Bastilha liberou os prisioneiros políticos que ali estavam encarcerados, simbolizando, como eu estou dizendo aqui, né, o primeiro passo nessa luta por liberdade. A expansão do movimento, essa grande vitória dessa tomada da Bastilha, né, estimulou outros grupos a se juntarem à revolução, fortalecendo o movimento revolucionário, né? E a queda da Bastilha levou à abolição total, né, do que sobrava de sistema feudal e dos privilégios da nobreza, que agora ali ficou em maus lençóis. Como legados da Revolução Francesa, nós temos os ideais republicanos, também a expansão do nacionalismo e grandes e profundas transformações sociais. Como os ideais republicanos, nós podemos dizer que a Revolução inspirou o surgimento de movimentos republicanos e a adoção de constituições por toda a Europa, embora tenham levado a conflitos novos e reorganizações territoriais. Mas, lógico, tudo isso imbuído desse sentimento, né, de nacionalismo que nascia com ali a Revolução Francesa. As transformações sociais também podem ser vistas a partir do momento que a Revolução ela acelera o fim do sistema feudal e a consolidação de uma sociedade de classes. Então, nós vamos ver
praticamente até hoje, né? Embora tenha se modificado um pouco mais agora nos últimos tempos, mas ela basicamente, o mundo muda para como ele era, para praticamente como ele se transforma e é até hoje. Os ideais da Revolução Francesa e sua influência global. O lema liberdade, igualdade e fraternidade inspirou movimentos de independência por todo o mundo. A igualdade se tornou um dos seus ideais mais pujantes perante a lei e as oportunidades que influenciaram reformas sociais em muitos países. Bom, o conceito de democracia, que vem dentro da soberania popular e de governo representativo, lá com os 3 poderes e tudo mais, isso só foi difundido e aplicado mundo afora também a partir da Revolução Francesa. O nacionalismo, como já dissemos, né, é um sentimento de identidade em torno de um pedaço de terra, de um povo do mesmo sangue, da mesma origem, um idioma, enfim, e, como falei, o território também. Isso, né, leva à formação de novos estados-nação, tudo isso a partir desse ideal da Revolução Francesa. A relevância da queda da Bastilha no século XXI, hoje. Bom, naturalmente, existe uma influência muito presente até os dias de hoje. E eu não poderia deixar de falar, né, do símbolo da luta por liberdade, a inspiração para movimentos sociais nos tempos de hoje, e a lição sobre a importância da participação dos cidadãos, do povo, a qualidade de cidadãos, né? Então, vejam, a queda da Bastilha permanece como um ícone até hoje da luta contra a opressão e pela conquista de direitos. Também, os ideais revolucionários continuam a inspirar movimentos de defesa da democracia e justiça social. O episódio ainda demonstra o poder da mobilização popular na promoção de mudanças históricas. E isso a gente viu depois, né, vai ver isso depois acontecendo diversas vezes ainda neste século, certamente. Bom, as lições aprendidas são a importância da participação dos cidadãos, do povo, né, enquanto cidadãos na transformação social, o poder dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, claro. E isso é uma lição que se transforma a cada tempo, mas na verdade não perde o espírito da coisa, porque precisamos lutar por igualdade, precisamos lutar pela liberdade, né? E precisamos lutar por esse sentimento do povo. Claro que nós sabemos que os poderosos se utilizam, né, desta boa-fé, vamos chamar assim, para conseguir as suas agendas, muitas vezes, né? Então aí criam questões identitárias, ONGs e tudo mais, o que parece, né, assim, tem um verniz, né, de algo de origem social ou de origem, né, muito positiva, quando na verdade tem poderosos por trás querendo simplesmente ganhar dinheiro ou manipular, né, em prol de alguma agenda aí um pouco mais obscura, né, para dizer o mínimo. Enfim, os desafios aqui dos tempos de hoje em relação a isso tudo são a manutenção do equilíbrio entre liberdade e ordem. Veja que interessante, né? A liberdade de expressão, ela é um bem caríssimo à democracia nos tempos de hoje, graças à liberdade lutada e conquistada. E essa liberdade, ela esbarra, ela é bloqueada, vamos dizer assim, pelo limite da lei, né? Enfim, outro desafio é a conciliação entre a democracia e as desigualdades sociais, né? Para o liberal ou para o capitalista mais liberal e mais capitalista, né? Infelizmente, hoje em dia, a pauta das questões sociais, das desigualdades sociais, ela é tão cara quanto para qualquer comunista, né? Claro que as receitas para a solução, elas variam muito. E a preservação dos avanços democráticos em face das ameaças, né? Principalmente essas questões que a gente tem entre culturas, né? Como dos muçulmanos e dos judeus e dos próprios cristãos, e agora com toda essa questão do neopentecostalismo, né? A gente vive agora uma
um tremendo de um atrito entre essas religiões e suas culturas, onde a gente gostaria que enfim, se mantivessem a liberdade e a fraternidade, né? Então é um grande desafio dos tempos de hoje, né? E é isso que eu queria deixar aqui para vocês, quer dizer, para chamar a atenção desses desafios aí que nós falamos agora no final. Ou seja, temos que pensar uma forma de manter o equilíbrio entre liberdade e ordem, entre democracia e as desigualdades sociais e também os avanços da democracia em face das ameaças, né, que existem entre os discursos de ódio que, infelizmente, acabam surgindo e desafiam a nossa sociedade que pretende ser, né, igualitária e fraterna diante de pessoas que querem, enfim, criar as suas próprias verdades. É isso, gente. É esse o vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever e curtir esse vídeo. Fernando Tietê. E até o próximo encontro.